essas peças, quando a gente faz esse relevo antes da pintura, ele fica muito chique, fica muito discreto. E assim, puro, ele quase não aparece. Mas nós vamos trabalhar... já fica lindo, né? Já fica lindo. Também pode usar assim... não aparece muito ainda, né? Aqui aparece bem. Ó, Parece bem. só assim ele já fica bonito. Mas agora eu vou trabalhar essa parte da caixa para depois a gente fazer as gavetas. Vou tirar daqui. Vai realçar ele, né? Nós vamos realçar isso aqui. Então eu optei por usar o palha para dar uma... Vocês vão ver quanta diferença. Pega um guardanapo. O palha que a gente usa é uma cor, não é branco, ele é um off, assim, um branco mais sujinho, que não é aquele branco que dá aquele choque. Então, eu vou usar o nosso pincel de cabo amarelo com cerdas mais firmes, que a gente usa para fazer esse tipo de técnica. Seco. Vamos empurrar um pouquinho pra lá. Acho que eu boto assim. O pincel é seco, direto na tinta, e a gente tira bastante o excesso, para não ficar um borrão. Isso é bem importante. Melhor botar menos e depois carregar do que não ter o que fazer, né? Às vezes as pessoas acham que pintar é complicado, mas não é. É simples, mas a gente sempre tem que pensar na harmonia da peça, de como ela vai ficar e como que a gente vai fazer para que ela fique bonita. Então, sempre... é sempre melhor colocar menos e depois a gente vai aumentando a quantidade de tinta. Eu vou ficar de pé, que eu enxergo melhor. Sempre pouca tinta pra gente ir testando quanto que tem de tinta no pincel. Porque se a gente pega muita tinta e já põe uma pincelada mais forte, ele pode borrar e ficar feio. Que bonito mesmo esse stencil. E sempre quando a gente vai iniciar esse trabalho, mão leve. Quando você sente a quantia de tinta que tem, aí a gente pode forçar um pouquinho mais para ele ir aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Deixa eu erguer um pouquinho esse aqui, que eu tô erguendo a peça. Olhem como já fica diferente, como ele já realça. Já realçou. Ele fica parecendo uma renda. Deixa eu pegar aqui um pouquinho, que ali tá meio emboladinho. Não tanto. Bota um pouco aqui? Pode ser. Então, como a gente começou naquele sentido, nós vamos seguir naquele sentido. Depois que a gente já sentiu quanto tem de tinta, fica mais fácil. Só as primeiras pinceladas que a gente pode ficar com um pouquinho de receio de ficar muito forte, mas depois a gente vai pegando coragem e vai fazendo sem medo de errar. Tem que ter alguns cuidados, como coisas pequenas que às vezes a gente não observa. Por exemplo, pegar da tampa da tinta. Às vezes, se tem alguma natinha, alguma bolinha, tudo vem parar aqui na nossa peça. Ó, vou recolocando e sempre tirando no papel. Eu tô balançando. Esses tons medianos que eu falei, como esse verde, são cores fáceis de combinar e que ficam bonitas com tudo. As pessoas gostam muito. Porque, às vezes, se você pensa, ai,
Raquel, eu gosto só de lilás, por exemplo. Mas assim, tem cores que depois é mais difícil pra te vender. Eu, por exemplo, amo lilás. As gurias sabem. Mas eu tenho cuidado porque não é todo mundo que gosta. E às vezes fica um pouquinho mais difícil depois pra gente vender. Boa noite, Sônia. Porque nós temos que pensar também assim, o cliente que vai comprar, ele vai analisar as cores e vai ver se combina com a sua casa, com os seus móveis, enfim. E essas cores neutras facilitam isso, né? As pessoas gostam muito. Porque, por exemplo, uma caixa grande dessas, se a gente fizesse Cheia de cor. tudo lilás e roxo e amarelo, vermelho. Tem que ser pra uma pessoa bem específica, daí, né? Ai, já fiquei pensando nesse aqui, naquelas pequenininhas pra pôr no centro de mesa. É, fica lindo. Preto, dourado. E essa caixa também ficaria linda num tom de bege, aqui, né? Bege Tons com de marrom. Ficou tipo uns trigal, assim, né? Ficou legal. Bem Deixa eu bonito. dar um oi pra Sandra. Oi, Sandrinha. Sandra da Floricultura. Ah, Sumiu, né, Sandra? pareça Nunca no mais tá. veio numa aula. Azuis também. Esse tom, por exemplo, de verde, ele fica bonito com azul, ele fica bonito com bordô, com marrom, com bege. Esse verde combina com tudo, com rosa, inclusive, que é a cor que a gente vai usar, porque tem a referência Do guardanapo, né? do guardanapo. Já fez do outro lado? Fiz, que lindo. Só vou dar mais uma reforçadinha aqui na parte de cima. Boa noite, Dulce. Dulce Barcelos. É sempre bom a gente fazendo Bege e seria a observando caixa. como fica. Bege seria a caixa toda? Se fosse bege? Poderia ser essa parte aqui, bege. Bege é uma cor que perdi combina alguma com tudo. Que lindo esse stencil, de onde é? Pois Fátima, ele é da Lituarte. Lindíssimo. Eu tô precisando de mais Vou te um passar a assim. referência dele aqui. Deixa eu Tem? ver. Tem, consegui enxergar aqui embaixo. Ai, Beijinho, como tu vê bem. Aqui. STGE007. Nem vou botar aqui porque quase Não aparece. não dá pra ver. Nunca tinha visto no Lituarte. Bem bonito mesmo. Acho que não vamos mais devolver pra Tere. Ó. Então, já está lindo assim. Mas agora nós O vamos... dedinho da Leti volta e meia aparece. Quem que falou? Controle de qualidade. A Neiva. É, Ney. Fica só aqui, ó. Tu não sabe o que eu sou aqui. E ainda que hoje tá só a Leti, né? Porque quando tá Pode ela... repetir, Leti? Claro. Ó. STGE007. Isso aí, 007. STGE007. Tu pegou outro desses, né? Peguei, tá ali. Tá. Então, assim... Esse tá bom. Quer outro? Quero. Tem? Só um pouquinho que a Leti vai achar um outro pincel. Que eu vou fazer agora uma... Deixa eu... Show. Nós temos tantos desses. Ó, vou trocar de pincel, porque agora eu quero fazer uma sombra aqui. Eu vou usar agora o Spice e o Raw Ambert. Como eu falei, são cores que combinam entre si. Se não quisesse, não precisaria. Mas eu gosto sempre de dar um aspecto assim mais envelhecido, porque fica muito... Mas tu vai usar esse pincel novamente? Não sei. Se não, poderia usar, né? É. Limpar bem ele ali. Tá. A mesma coisa que eu fiz pra usar aqui, agora eu vou fazer com o Spice. Eu vou dar uma passadinha aqui também. Ó, só pra dar... Hã? Capaz que não ia.
só pra dar um toquezinho a mais aqui na Quer nossa... botar um pouquinho aqui? Pode ser. Nós estamos produzindo muito. Bonito, né, Cassi? Fazendo muita coisa. Porque além das coisas normais que a gente faz, a gente tá fazendo as coisas de Natal. E eu quero fazer tudo. E daí eu fico ansiosa, como as artesãs todas são. Porque a gente começa a ter ideias e é uma coisa... A imagem está estourada, não sei se é a luz. Vira Aqui é um a pouquinho a luz. luz de trás aqui, ó. Desligou? Desliga pra nós ver. Deixa eu ver, deixa ele aí. Melhorou? Melhorou, Fátima? Desliguei uma luz. Falem aí pra nós que a gente vai ajustando aqui. Inclusive, Caixa bege. Qual as outras cores que fazem essa segunda e a terceira cor? daí dá pra gente usar o chocolate Marrom, rosa. e o hal Também. em cima do bege. Fica bem bonito. Sempre dá pra fazer o palha primeiro Vamos. e depois a gente pode usar o chocolate e o hal. Dá pra usar qualquer cor, inclusive dá pra trabalhar nas figuras geométricas aqui com tons de degradê. Aí dá pra variar bastante. Como aqui na live a gente tem que fazer coisas que não sejam tão demoradas, eu não posso fazer tudo que a gente faz às vezes. Mas, ó, dá pra ver bem? Sim, antes que